E o DC Notícias Web de hoje vai falar um pouco sobre o trabalho da Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos. Você vai conhecer um pouquinho mais como é o funcionamento, como que essa secretaria trabalha no município. E para isso nós estamos recebendo o secretário da pasta, Andrei Baixista, que vai conversar conosco. Secretário, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Obrigado, grato pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho das ações lá da nossa Secretaria de Planejamento. E a ideia é essa, mostrar um pouquinho para as pessoas que nos acompanham aqui no DC Notícias, secretário, como é que é o trabalho de algumas secretarias, planejamento, uma secretaria tão importante para a cidade de Foz do Iguaçu, mas que nos últimos anos tem passado por um desafio. Conta um pouquinho para a gente, Andrei, sobre esse trabalho que já vem há alguns anos aí tendo alguns desafios. Isso, a gente vem investindo primeiramente em pessoal humano, né? Há 8 anos atrás, nós tínhamos apenas 4 engenheiros civis e 2 arquitetos para atender tanto a Secretaria de Planejamento quanto a de Obras. Hoje nós já saltamos esse quadro para 31 engenheiros civis e 21 arquitetos. Então hoje a gente consegue pensar um pouquinho melhor na cidade, a gente fala que a gente consegue ser um pouquinho mais de planejamento e não tão operacional, né? Então a secretaria ela ficava ali só apagando incêndio, que a gente fala, né? A gente o tempo todo só resolvendo processos externos que vinham de obras novas, né, alvará de construção, e realmente as obras estruturantes do município, né, reforma de escolas, essas coisas ficavam em segundo plano. Então a gente conseguiu avançar nisso, a gente conseguiu estruturar as secretarias, né, com máquinas, equipamentos, softwares. Então é um trabalho que vem acontecendo nos últimos 8 anos e que com certeza aí os próximos anos a gente vai colher muitos frutos desse desenvolvimento que o planejamento fez. Mas ainda são poucos, se a gente for pensar na proporcionalidade, no crescimento da cidade nos últimos anos, ainda é um quadro que ainda demanda de mais gente, né? Com certeza, né? Quando nós conseguimos comparar com outras cidades, realmente ainda o quadro é abaixo do que realmente as grandes cidades têm feito com as suas secretarias de planejamento, institutos de planejamento, e realmente é trabalho de formiguinha, né? A gente vai começando aos poucos e lá na frente com certeza vai estar melhor estruturado. Secretário, para quem deseja nesse momento conhecer um pouquinho mais dessa funcionalidade da Secretaria de Planejamento, por exemplo, a Avenida JK está passando por uma mudança e uma transformação. Qual é o papel, nesse sentido, da Secretaria de Planejamento? A Secretaria de Planejamento é que realmente faz todo o programa de necessidades do que está precisando ali na JK. Então são feitos alguns estudos de campo, né? Os arquitetos e engenheiros vão a campo realmente, levantar todos os problemas que têm acontecido ali na avenida e, consequentemente, isso vai para o papel, literalmente, né? A gente começa a fazer os projetos, consegue fazer algumas intervenções e depois disso, com projetos complementares, orçamento, a gente tem uma noção realmente do que precisa ser feito e quanto vai custar. Então, depois disso, a gente começa a trabalhar com a captação de recursos e essa obra a gente teve a grata satisfação que a Itaipu Binacional se encantou com o projeto e aportou todo o recurso ali para que seja realmente executada a obra. De que forma essa Avenida JK vai ser revitalizada e transformada? De que ponto a ponto? Só que para que as pessoas entendam um pouquinho desse trabalho. Sim, a JK ela vai realmente todo o traçado dela, né? Então começa ali no viaduto com a BR-277 até onde é a atual prefeitura ali já na Jorge Melfeng. Então vai ser feita toda uma revitalização do canteiro central, né, com ciclovias, com alguns equipamentos, mobiliário urbano, como bancos, vai ter uma praça pet, então vai ter alguns equipamentos ali para que realmente a comunidade use ali toda a JK no seu canteiro. Além de todo o recapeamento asfáltico, a gente tinha aí mais de 30 anos que não era feita nenhuma intervenção no pavimento da JK, e também o histórico ali de alagamentos, né, na Avenida JK. Isso vai ser resolvido agora com toda a parte de drenagem, que a gente vai fazer toda uma escavação ali para poder resolver essa problemática dos alagamentos. Essa parceria da Itaipu, então, foi fundamental. Foi fundamental, é isso que realmente nos entusiasma para seguir com novos projetos, né? Porque realmente quando a gente começa um projeto desse, nós não temos a real noção se ele de fato vai ser efetivado, né? Então a gente trabalha lá com aquela ansiedade para que o projeto fique bom e no momento da apresentação para o potencial financiador da obra, ele se encante e realmente aporte o recurso.
Obras estruturantes. Foz do Iguaçu está aí num patamar que recebendo algumas obras estruturantes bastante esperadas, bastante necessitadas. E uma dessas obras é a Perimetral Leste, e tem sido bastante, inclusive, debatida da questão do planejamento dessa obra, se ela vai atender os moradores, se ela vai atender toda essa necessidade que a cidade espera. Conta um pouquinho para a gente sobre essa obra que foi tão esperada aqui, secretário. Sim, a Perimetral é uma obra que é de origem do governo federal, junto com a Itaipu Binacional, né, o órgão financiador, e quem está executando a obra é o governo do estado. Então, o projeto foi todo elaborado a mando do governo federal, né, e o município foi consultado lá atrás, em algum período, somente do traçado, né. Então, o traçado, ele tinha um traçado original, que era para ser pela Itaboraí, e depois, por uma questão de definição ali do prefeito à época, ele definiu trocar esse traçado, e ele hoje, literalmente, ele está cortando a nossa cidade, como a 277 fez, né. Então, agora o planejamento tem um trabalho de realmente resolver as problemáticas que a Perimetral está trazendo. Claro que ela vai trazer muitos benefícios para a cidade, entre eles desviar todo o fluxo de caminhões, de trânsito pesado do nosso centro, da Avenida Paraná, da própria Avenida das Cataratas, e isso vai ser um ganho muito grande para a cidade, mas, consequentemente, ela traz algumas problemáticas, né? Então, em alguns bairros, realmente, ela acabou cortando os bairros, cortam vias importantes, e agora o planejamento tem atuado para fazer todo esse estudo técnico para contratar os projetos executivos para que a gente possa executar marginais e obras de arte, né, alguns viadutos e trincheiras, para que não comprometa o trânsito e a mobilidade urbana da cidade. Essa é uma exigência, né, que a gente vê que a comunidade fez de alguns moradores de algumas áreas. Então, vai ter uma modificação aí para que atenda essas regiões? Vai. O planejamento está concluindo todo esse estudo técnico. A gente vai lançar o edital nos próximos meses da contratação de todos os projetos para que se resolva, né, a Perimetral. É o que eu falei, é como a JK. Esses projetos são mais técnicos, então a gente está contratando. E com o projeto e o valor de fato que vai custar para fazer essa obra, a gente daí começa o trabalho de correr atrás de quem vai ser o financiador da obra. Outro grande projeto bem esperado aqui em Foz do Iguaçu, secretário, em relação à nossa beira do nosso rio aqui, que é o projeto Beira Foz. Em que pé que está esse projeto? Há uma expectativa para essa concretização, para essa realização? Conta um pouquinho para a gente sobre essa situação. A gente tem participado de algumas ações junto ao PTI, o Parque Tecnológico de Itaipu, junto com a Itaipu, que é o financiador da contratação de toda a intervenção da Beira Rio. Então, a Itaipu, junto com o PTI, está contratando todo o projeto executivo da Beira Rio, né? Então, ele vai ser contemplado ali uma passagem entre o Jupira e a Vila Portes, que hoje o Jupira está lá isolado. Então, vai ter uma ligação ali, uma obra de arte para que haja essa transposição, e toda uma revitalização do trecho já existente ali da Beira Rio, e, consequentemente, a gente está trabalhando para que a Beira Rio consiga chegar até o centro. Então, esses estudos, esses projetos, ele vai nos trazer a continuidade da Beira Rio até atrás da prefeitura, aqui na João Rover, ali na Praça da Marinha. Então, a Beira Rio vai chegar até o centro agora com esses estudos. Mas, de fato, já tem um projeto, um anteprojeto, entregue o ano passado pela Itaipu e pelo PTI, e, na sequência, agora este ano, a Itaipu contratou todo o projeto executivo e o orçamento da obra para a gente ter uma noção do que vai custar fazer toda a intervenção da Beira Rio. A previsão é que esses estudos fiquem prontos em novembro. Olha que bacana. Então, em novembro, a gente deve ter a real situação do que vai custar e como vai ficar a nova Beira Rio. Olha só. A Prefeitura apresenta um plano de ação e investimentos ao Codefós. O que seria esse plano de ação e investimentos? Esse plano de ação ele vem praticamente para fazer uma conciliação entre o nosso plano diretor, que foi estabelecido lá em 2017, com audiências públicas, né, com a consulta à comunidade. Então, no plano diretor, se levam algumas demandas da comunidade para dentro do plano, e essas ações elas têm que ocorrer durante todos os 10 anos que tem a vigência do plano diretor. E todo ano a gente faz, todo ano não, desculpa, a gente tem o plano de ações de investimentos, que ele vem logo depois do plano diretor, para que a gente diga como vai ser apresentado esses recursos. Então, a gente faz o plano de ação para a gente saber que aquela demanda, como que ela vai ser aplicada, o que vai nos custar. Então, o plano de ação é literalmente para a gente dizer para a comunidade
o que de fato vai ser feito, né? Então a gente apresenta o plano de ação do que vai ser feito daquelas demandas que foi trazido lá no plano diretor. Tem muito trabalho aí? Tem muito trabalho, a secretaria é muito grande, a gente tem hoje praticamente 100 servidores junto com estagiários, nós temos 7 diretorias dentro da Secretaria de Planejamento, lá nós temos mobilidade urbana, nós temos drenagem urbana, nós temos toda a questão de alvará de construção de todas as obras que acontecem na cidade, passa pela análise da Secretaria de Planejamento e aprovação, emissão de alvarás. Nós temos um núcleo de projeto, que é esse núcleo que eu falei, que hoje a gente consegue planejar a cidade. Dentro desse núcleo de projeto a gente tem 3 diretorias, a gente tem mais uma diretoria que é de uso e ocupação do solo, que é a questão de aprovação de loteamentos, subdivisões, parcelamento do solo como um todo. E também nós temos lá dentro uma diretoria de parte ambiental, porque todas as obras públicas, ela precisa de um licenciamento ambiental. Então nós temos uma diretoria específica para cuidar só desse licenciamento das obras públicas. Então é uma secretaria bem grande, bastante demandada, e a gente tem muito trabalho. Que bacana a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho, mostrar para a comunidade, para a sociedade, como é que está todo esse trabalho, todas essas ações aqui no município. Andrei, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação. A gente sempre trabalhando aqui fazendo matérias, a gente entrevista o secretário, mas hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais a fundo dessas ações e desse trabalho dessa pasta que é tão fundamental aqui no município. Obrigada pela sua participação. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho mais o nosso trabalho para toda a comunidade. Obrigada.